Alguém falou ontem que não gostamos de bom dia, mas sim de paz do Senhor. Então, muita paz e graça para todos, em nome do Senhor Jesus. Bem, fui indicado para falar da identificando-se com Cristo nos seus sofrimentos. Não sei por que os líderes da Eclésia escolheram esse tema para mim, talvez porque eu sou um sofredor, mas é um tema muito desafiador e que aprendi muito à medida que eu estava a preparar esta mensagem. É um privilégio grande pregar para jovens como vocês. Eu também sou igual a vocês, com lutas, muitas coisas, empecilhos, desafios, obstáculos, mas esta caminhada cristã eu entendo que não é uma caminhada que nos reserva glórias pessoais. Então é nesta perspectiva que nós vamos aprender sobre o identificando-se com Cristo em seus sofrimentos. Bem, acredito que além da palavra do Senhor, além dessa sede de nós querermos ouvir a palavra do Senhor como jovens, também existem aqui jovens ou irmãos que estão à procura de irmãs, ou irmãs que estão à procura de irmãos. Quero desejar boa sorte. Há esperança, não é? Ok, então há sempre esperança no Senhor Jesus. Vamos ler a passagem e depois eu vou orar. E vamos começar com o nosso tema. Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11. Filipenses capítulo 3, versículo 10 até 11 diz assim: Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor nos transforme para aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Pedimos que o Senhor dê-nos aquilo que o Senhor tenciona que é bom para nós. Encha-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. Não ostentamos nenhuma sabedoria vindo de nós próprios. Somos fracos, somos medíocres, somos pecadores sobretudo, ó Deus. Por isso pedimos a presença do Teu Santo Espírito para que nos ajude a falar com poder e com ousadia. Pedimos a presença do Teu Espírito para que nos ajude a ouvir, como Lídia ouviu a mensagem do Senhor e se converteu. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso tempo aqui para que tudo que nós vamos aprender seja para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Bem, enquanto eu estava a preparar essa mensagem, eu achei conveniente trocar um pouco do tema. Nós vamos chegar até ao identificando-se com Cristo em seus sofrimentos, mas existem dois aspectos precedentes ou anteriores que nós precisamos citar. É uma espécie de resumo daquilo que nós ouvimos ontem. Então, a mensagem, eu dei o título de Vida Cristã Vitoriosa. Mas vamos chegar, um dos pontos que nós vamos chegar, aonde nós queremos chegar, é identificando-se com Cristo em seus sofrimentos. Então, o primeiro ponto é conhecer a vida cristã vigorosa, manifesta-se por conhecer Cristo mais. Okay? E o segundo ponto é a vida cristã vigorosa, manifesta-se por experimentar o poder de Deus. E terceiro e último, a vida cristã vigorosa manifesta-se por nos identificar com Ele, com esse Jesus, com essa pérola de valor inestimável em seus sofrimentos. Enquanto eu estava a preparar, procurando alguma coisa para trazer aqui, ouvi uma história de uma igreja na Ucrânia que é constituída por crentes que eram ex-traficantes de drogas. Naquela igreja existe um senhor chamado Emanuel. Ele tem tatuagens por todo o corpo, até nos dedos.
E durante o seu testemunho, ele disse o seguinte: a única vez em que eu usava uma Bíblia na cadeia, ele costumava sempre ficar na cadeia por causa das drogas. A única vez em que eu usava uma Bíblia na cadeia era rasgar as folhas para embrulhar drogas para fumar. Mas agora ele chegou ao conhecimento de Cristo. Ele converteu-se e era um pregador do Evangelho. Agora, vamos fazer uma pergunta. Como é que alguém pode passar de um fumador da Bíblia para um pregador da Bíblia? Bem, ninguém está longe da graça salvadora e transformadora de Deus. O que nós estamos a aprender aqui em Filipenses capítulo 3 é essa graça transformadora, salvadora de Deus na vida do apóstolo Paulo. Nós ouvimos ontem que ele tinha um CV. Todos conhecemos o que é CV, né? Quem já pediu emprego aqui? Currículo vitae. Ok? Nós vimos ontem o currículo vitae que o apóstolo Paulo trazia. Todas aquelas coisas que o recomendavam, que o colocavam como um indivíduo orgulhoso. Seu nome, sua família, seu zelo e todas essas coisas. Eu trouxe aqui alguns currículos, aliás, 2 currículos, e eu queria que alguém pudesse ler. Afonso, podes ler? Esse é o teu currículo e este aqui é o currículo de uma segunda pessoa. Peço para Afonso começar lendo o currículo dele religioso. Habilitações religiosas do Sr. Afonso. Número 1. Sou batizado. Ele é batizado. Sou dizimado. Ele é dizimista, dá dízimos. Dou esmolas. Participo na Santa Ceia. Sou cantor no grupo coral. Sou filho de pastor. Nasci na igreja. Ensino na Escola Bíblica Dominical. Então temos aqui o currículo do Afonso. Já vimos todas essas coisas boas até certo ponto que ele apresenta, não é? E vamos ver o currículo do nosso irmão Rani. Currículo vitae. Habilitações que Deus exige. Achado em Cristo. Só isso. Afonso trouxe aqui 8 coisas. É batizado, é isto, é aquilo. E Paulo também trouxe muitas coisas no seu CV. Mas, quando ele achou Cristo no caminho de Damasco, o seu CV valia cocô. Essa é a palavra que está escrita aqui. Esterco. Os tradutores, por acaso, são muito tímidos com essa palavra. Eles preferem dizer lixo, refúgio. Mas a palavra é skubala, lá no grego, né? Não sei falar grego, mas é skubala e significa fezes. Aquilo que as galinhas fazem na capoeira. Então, o currículo, o vitae do apóstolo Paulo, antes da sua conversão, era fezes, comparado com o ser achado em Cristo. O que é que você traz no seu CV? Quais são as coisas que você acha que te recomendam a Deus? Qual é a bagagem, qual é o bilhete que você traz para a festa? E o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 7 que a única coisa que deve aparecer no seu currículo religioso é o quê? Vamos ler versículo 7. Aliás, versículo 9. Vamos ler o versículo 9. Ser encontrado nele. Ser encontrado nele. Não existe nada que Deus exija de ti a não ser achado em Cristo. Não existe coisa boa, nenhuma boa nova que você pode ter, a não ser
ser achado nele. Romanos 8, capítulo 1 diz o quê? Quem é achado nele? Se alguém está em Cristo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Se você for achado no seu batismo, no seu CV mundano, você não tem as recomendações, as habilitações que Deus exige. O que Deus exige é esta palavra que está aqui no versículo 9. Ser encontrado nele. Agora, como é que isso acontece? Como é que nós somos encontrados nele? Ele prossegue e diz: não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Não pode ser, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas aquele fez por mim. Jesus fez por mim. Ok? Nós precisamos de uma justiça de outra pessoa. Por que nós precisamos da justiça de outra pessoa? Romanos 3:10 diz o quê? Não há justo nenhum sequer. Você e eu temos problema. Deus exige uma justiça, mas a Bíblia está nos a dizer, não há justo nenhum sequer. Então, nós precisamos de uma justiça externa. Precisamos de uma justiça de outra pessoa, segundo a Bíblia. É uma justiça imputada. Não sei se vocês entendem esse termo. Imputar significa tirar alguma coisa de alguém e colocar sobre o outro. Deus tira a justiça de Cristo e a coloca sobre nós. E Ele nos considera justos. E Ele olha para nós e diz: este é meu filho amado em que me comprazo. Por causa da outra pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Então, não existe boa nova melhor do que essa. Se você está achado em Cristo, esqueça o seu CV. Esqueça suas realizações. Esqueça tudo, porque Deus só aceita uma única habilitação: Cristo. Okay? Então vamos para o nosso primeiro ponto. É nessa perspectiva que Paulo diz o quê? Quero conhecer Cristo. Então a vida cristã vigorosa manifesta-se por um anseio de conhecer Cristo. A palavra conhecer que está sendo usada aqui significa ginosko no grego. Eu não sei falar grego, mas é uma palavra que eu encontrei lá nos comentários. Eles dizem ginosko e significa o quê? Significa entrar numa relação pessoal e íntima com alguém. Nós podemos conhecer as pessoas de 4 formas. Podemos conhecer uma pessoa historicamente. A maior parte das pessoas que estão aqui devem ter por aí 30 anos abaixo. E nós conhecemos Samora Machel. Já ouvimos falar de Samora Machel? Não ouvimos? Já ouvimos falar de Eduardo Mondlane? Não ouvimos? Todo o conhecimento que nós temos de Eduardo Mondlane ou de Samora Machel é um conhecimento histórico. Vem de quê? Vem de livros, documentários e filmes que nós lemos. E também podemos conhecer uma pessoa de forma contemporânea, não é? Alguém que vive conosco. Conhecemos nosso presidente Nhusi. Mas todo o nosso conhecimento, todo o conhecimento que nós temos dele é de fatos que estamos a ouvir dia a dia, porque ele vive na nossa época. Também conhecemos pessoas de forma de contato, contactamente. Aquela moça que trabalha na loja no caixa. Aquele senhor que trabalha no banco. Nós conhecemos ele de forma superficial, de contato. Falamos com eles, conversamos com eles, mas nossa relação com essas pessoas não passa de um simples... de ser superficial. E nós podemos conhecer alguém de forma experiencial. Um conhecimento íntimo. Uma comunhão íntima com essa pessoa. E quando Paulo diz, eu quero conhecer Cristo, ele está a falar dessa forma de conhecimento. Um conhecimento baseado numa relação de comunhão íntima. E é incrível, ele já havia conhecido Cristo no caminho de Damasco. Mas ele está a repetir aqui, eu quero conhecer Cristo. Significa, eu quero conhecê-lo mais. Não é estático. Você não pode dizer, eu conheci Cristo a primeira vez que eu recebi Ele. É um conhecimento contínuo. Ok? Todos os dias você precisa conhecer seu Senhor. Nós vamos ouvir na próxima palestra, que é um prosseguindo para o alvo. Ok? Então, é dessa forma que nós precisamos conhecer
Cristo, de uma forma experiencial. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crescer no nosso conhecimento de Jesus Cristo. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A segunda coisa, a vida cristã vigorosa manifesta-se por um anseio de experimentar o poder de Jesus Cristo. Paulo diz aí no versículo 10, na parte B: e a participação em seus sofrimentos. Na parte B, sim, o poder da sua ressurreição. Em segundo lugar, ele anela não só uma vida experiencial de comunhão com Cristo, mas também ele anela, anseia ser capacitado com o poder de Jesus Cristo. Vocês todos conhecem sobre a ressurreição, como está descrita nos evangelhos, não sabem? Jesus Cristo desceu dos céus, foi preso, foi morto, crucificado na cruz, sepultado e ressurgiu no terceiro dia, não foi? A doutrina da ressurreição é muito importante. Ela é muito atacada e é uma doutrina muito fundamental na vida cristã. Se você não domina ou não conhece a doutrina da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é triste. Mas eu vou vos explicar a importância. Aliás, Paulo vai explicar a importância da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias até 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. O que aconteceu é que algumas pessoas na igreja de Corinto não acreditavam na doutrina da ressurreição. Então eles diziam: morremos, vamos comer e beber porque amanhã não há vida depois de morte, é o fim. Mas Paulo estava a explicar a eles que não é assim. Então, começando a partir do versículo 12, diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição. Desculpa, eu vou voltar a ler. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês possuem. Se cada um de nós aqui não acredita na doutrina da ressurreição de Cristo, então estamos aqui a fazer palhaçadas, porque a nossa fé é inútil. Ok? E ele continua: mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Não só o nosso cristianismo é falso se nós não acreditamos na doutrina da ressurreição, como também aquelas pessoas que estavam a pregar o evangelho, os primeiros cristãos que eram ousados em pregar o evangelho. Vocês se lembram de Estevão? Ele pregou e depois disse: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus sentado à direita de Deus. Era um Jesus Cristo morto. Era um Jesus Cristo vivo. Ele estava a pregar a doutrina da ressurreição. E o que aconteceu? Ele foi apedrejado. Então, se ele também foi apedrejado por causa de pregar essa doutrina da ressurreição, então ele foi em vão. Ok? Foi em vão. No versículo 16: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês possuem. Estão a entender? Estão a entender? A doutrina da ressurreição é uma doutrina fundamental no cristianismo. E os muçulmanos atacam muito. Dizem que Cristo não ressuscitou. Jesus Cristo ainda está na tumba. Ok? Então, versículo 18. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, os crentes que vieram antes de nós, se a ressurreição não existe, os crentes que vieram antes de nós não têm esperança. Já morreram, prontos, não vão ressuscitar, não vão estar com Cristo nos céus, porque ele também não ressuscitou. Então, estão a entender? Versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais indignos de compaixão. Então nós somos miseráveis. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nós somos os cristãos, as pessoas mais miseráveis do mundo. Mas
A verdade é que Jesus Cristo ressuscitou. Okay? Então, o que significa poder da ressurreição? A palavra traduzida poder aqui é dinamis, de onde aparece a nossa palavra portuguesa dinamite. Quem sabe o efeito de uma dinamite? Aquelas pessoas que partem pedras lá na pedreira usam muito dinamite. Eles colocam dinamite e o que acontece? Houve recentemente um estrondo, né? Ouvimos um estrondo recentemente. É o poder da dinamite, ok? Outros comentaristas dizem que é energeia, que significa força, poder ou energia. Então, quando o apóstolo Paulo diz que ele quer conhecer o poder de Deus, ele está a falar sobre o mesmo poder que Deus executou quando levantou o seu Filho dos mortos. E esse mesmo poder é relacionado com a nossa salvação. Nós fomos salvos por Deus com um poder sobrenatural. Okay? Nós próprios não poderíamos nos salvar. Nós próprios não poderíamos nos salvar. Então, era necessário que Deus exercesse este poder sobrenatural de Deus. Então, a ressurreição é a evidência suprema do poder de Deus. Okay? Então, é esse poder que Paulo ansiava. Agora, por que razão Paulo ansiava esse poder? Qual é a razão? Qual é o motivo por que ele desejava esse poder? Primeiro, porque nós vivemos num mundo extremamente tenebroso. Existem forças do mal que lutam contra nós. Como Cristo, nós vamos sofrer. Como Cristo, nós vamos ter problemas. Como Cristo, lutamos com os nossos próprios desejos. E nessa hora, o que é que nós precisamos? Precisamos do poder de Deus. Não tenho dúvida de que cada um de nós aqui enfrenta algum certo tipo de problema na sua vida. Algum obstáculo, não sei de que nível. Sofrimento é relativo, ok? Eu posso ter uma dor de garganta e eu pensar, estou a sofrer. Mas um irmão aí ser o positivo. Então, eu estou a sofrer, ele também está a sofrer. Então, o sofrimento pode ser relativo. Então, continuando, por que Paulo desejava esse poder? Ele desejava esse poder porque existem forças que lutam contra nós. Por exemplo, o mundanismo. Alguém disse muito bem, Deus colocou a igreja no mundo, mas Satanás está a colocar o mundo na igreja. Antigamente, se você ouvisse de alguém, eu sou crente, era para acreditar que realmente ele é crente. Mas hoje, duvida-se. Você pode dizer, você é crente mesmo. Porque você pode analisar a forma como seu estilo de vida, não é? E duvida-se se realmente ele é crente. Então, a linha entre a igreja e o mundo é quase invisível. Okay? É quase invisível. E a segunda coisa, por que Paulo ansiava esse poder, é porque existe um poder da nossa própria carne. Nós temos lutas com a nossa própria carne. O que é que a Bíblia diz em 1 João 2,15? Vamos ler. 1 João 2, capítulo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne. Nós temos isto. Nós temos esta cobiça da carne. Existe esse poder dentro de nós, nos desafiando. Nós queremos fazer o bem, mas não fazemos o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queremos. Vocês já ouviram isso, não é? O apóstolo Paulo próprio, a pessoa com o CV mais incrível que poderia ter, ele disse: eu vejo essa luta dentro de mim. Eu tento fazer o bem, mas vejo uma outra coisa lutando contra mim, me obrigando a fazer o mal. Ainda existem resquícios de pecado dentro de nós. Ainda queremos fazer o mal. Existe essa luta dentro de nós. Por isso Paulo entendia isso. E ele desejava ser capacitado com o poder de Deus. Existem também as lutas físicas.
enfermidades, doenças de várias naturezas, falência, etc, etc. Nós precisamos nessa hora do poder sobrenatural de Deus. Por falar em fraquezas físicas, vocês já ouviram falar de João Calvino? A maior parte de vocês conhecem João Calvino. A biografia de João Calvino diz que ele era uma pessoa que adoeceu quase a vida toda. Ele tinha problema de asma, tuberculose, dores de estômago constantes, dores de cabeça constantes, dificuldades de vários gêneros, mas ele escreveu tantos comentários que estão a ajudar a igreja hoje a compreendermos as doutrinas da graça como ninguém mais. Sabe o que ele disse? Ou melhor, eu ontem tive uma pequena dor de barriga e já comecei a murmurar. Por que, Senhor? Por quê? Mas sabe o que Calvino disse com todos esses problemas que ele tinha? Ele disse: Senhor, a tua mão me esmaga, mas eu te louvo porque é a tua mão. O que capacitou Calvino a dizer isso no meio de tanta dor na própria pele? Com certeza não poderia ser dele próprio, só poderia ser a suprema grandeza do poder de Deus. Não só isso, mas também temos o poder do diabo, os demônios e tudo mais. O que a Bíblia fala em Efésios 6, versículo 12? Efésios 6, versículo 12. A nossa luta o que diz? A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós não estamos a lutar contra nós mesmos. Estamos a lutar com forças espirituais nos lugares celestes. O que nós precisamos nesse tempo de luta? O que Paulo precisava nesse tempo de luta? Com certeza precisava da suprema grandeza do poder de Deus. Em terceiro lugar, que é o tema por detrás do tema, identificando-se com Cristo em seus sofrimentos. Identificando-se com Cristo em seus sofrimentos. Então, Paulo não simplesmente queria conhecer Cristo de forma experiencial, ele não apenas queria conhecer o poder de Cristo lhe capacitando a lutar contra o pecado, a lutar contra a carne e a lutar contra as potestades do mal. Ele também desejava ser identificado com Cristo nos seus sofrimentos. Eu gosto dos dois primeiros pontos, mas o terceiro é um ponto difícil de dizer amém, não é? Identificar-me com Cristo nos seus sofrimentos? Mas é isso que Paulo desejava. Então, nesse ponto, eu queria dizer a todos vocês que, embora você tenha achado esta pérola de grande valor, de valor inestimável, a realidade do sofrimento vai surgir na sua vida. Okay? Após a tua conversão, muitas pessoas, muitos crentes, quando eles se convertem, vão ao cristianismo com uma cosmovisão um pouco errada do cristianismo. Eles pensam que Jesus Cristo é aquele bilhete que lhes dá acesso a uma felicidade, a uma vida sem espinhos, a um mar sem tempestades. Okay? Então eles dizem, Cristo, é de valor inestimável. Sim, de fato Cristo é de valor inestimável. Ele resolveu o nosso maior problema, que era a inimizade que nós tínhamos com Deus. Mas o fato de nós sermos seguidores de Cristo, ok? O fato de nós sermos seguidores de Cristo, nós não estamos isentos de sofrer.
Ok? Jesus Cristo não é um bilhete para a felicidade neste mundo. Sim, vamos ter momentos de alegria indizível. Aliás, nossa alegria, como nós ouvimos ontem, não vem da barriga. Nossa alegria vem de Cristo, porque Ele é de valor inestimável. Ok? Então, ao sairmos deste Egito, deste mundo, no caminho para a terra prometida, tenha certeza na sua vida, irmão e amigo e caro presente, que você vai se deparar com o mar vermelho na sua frente e os soldados e o exército de Faraó à sua atrás. Tenha certeza disso, amado. Enquanto você está a caminhar com esse Cristo de valor inestimável, saiba que à frente você vai encontrar o mar vermelho e atrás os soldados de Faraó à vossa busca. Okay? Então, prepare-se para sofrer. Prepare-se para sofrer. Atos 14, 22. Atos 14, 22. Atos 14, versículo 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isso é verdade. É necessário que façamos o quê? Que passemos tribulações para fazer o quê? Para entrarmos no reino de Deus. João 15, versículo 20. João 15, versículo 20. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo ou servo, que somos nós em Cristo, é maior do que o seu Senhor. Você não é maior do que Jesus Cristo. Ok? Ninguém é maior do que Jesus Cristo. Depois ele continua: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se Jesus Cristo foi perseguido, também você vai, porque você não é maior do que o seu Senhor. 1 Pedro 4,12. Pedro 4, versículo 12 diz assim: amados, não se surpreendam, ok? Não se surpreendam, quer dizer, se você enfrentar qualquer tipo de dificuldade na sua vida, é perda de um familiar, é falta de emprego, é sei lá o que acontece na sua vida, não se surpreenda. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo convosco. O sofrimento não pode ser algo estranho na nossa vida. Mas o que é que deve acontecer? Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Então, estar com Cristo não garante uma navegação tranquila nesta vida. Não significa que você vai ter uma vida tranquila nesta parte do mundo. Ser discípulo de Cristo não lhe compra uma existência livre de tempestades, mas significa que enquanto você estiver a enfrentar tais tempestades, tais dificuldades, você tem aquele que é o acalmador das tempestades. Você tem Cristo. Então não pode ser uma surpresa ao cristão. Você não pode
ter uma perspectiva errada. Vocês lembram daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús? Emaús, qualquer coisa. Eles estavam a ir para Emaús, depois alguém chegou para eles e perguntou: por que vocês estão tristes? Por causa da perspectiva errada que eles tinham do ministério de Jesus Cristo, disseram: nós, com a boca toda assim, nós acreditávamos naquele aí que morreu. A perspectiva deles era o quê? Jesus Cristo vinha estabelecer um reino aqui no mundo e para eles viverem bem para sempre. Mas quando Jesus Cristo morreu, eles começaram já a pensar: nós confiávamos naquele Jesus Cristo, mas ele já morreu. E alguns de nós dizem que viram ele, não sei o que mais. Estamos mal, estamos tristes. Por quê? Porque eles traziam uma perspectiva errada do ministério de Jesus Cristo. Então, na vida cristã, não traga uma perspectiva errada. Pelo menos este versículo você precisa decorar. 2 Timóteo 3,12. Se você sair com pelo menos este versículo, 5% ou 5% do objetivo desta mensagem, você conseguiu. Então, 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12 diz assim. Vamos ler todos de uma única vez. 2 Timóteo 3,12. Desculpa, é 1 Timóteo. Não. É 2 Timóteo. Okay. Desculpa. Que diz que se você quer viver uma vida piedosa, sofrerá aflição. Alguém pode me ajudar? 2 Timóteo 3,12. Vamos ler todos. Vamos ler todos? Ok? Se você deseja viver piedosamente com Cristo, você sofrerá perseguição, você sofrerá aflição, você sofrerá obstáculos. Mas saiba que no meio desse obstáculo, aquele que é o acalmador das tempestades, aquele que é o que está a desbravar a mata, está conosco. Ok? Então, não é surpresa, não pode constituir surpresa. O crente vai sofrer nesse mundo. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Filipos, logo depois da sua conversão, o que é que o Senhor Jesus disse para ele? Atos 9, versículo 12. Eu lhe mostrarei o quanto ele precisa fazer o quê? Atos 9, versículo 16. Atos 9, versículo 16 diz assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. A vida cristã não é uma vida mansa. Não quer dizer que não vamos ter momentos de alegria, não vamos ter uma casa, etc, etc. Mas nossa perspectiva não deve ser primeiramente essa. Nós temos que estar preparados e recusar todo aquele pregador que diz que nesta vida nós seremos protegidos a 100%, não vamos ter sofrimento, não vamos ter problemas. Esse tipo de pregação é falsa e é um absurdo, porque acabamos de ouvir na Bíblia que quem quer andar piedosamente com Cristo padecerá problemas, perseguições. Então, os pregadores de hoje que declaram que o sofrimento é uma falta de fé, estão a condenar os melhores crentes que existiram. Jó, por exemplo. A Bíblia diz em Jó 1:1 que ele era um homem íntegro e temente a Deus. Mas o que aconteceu na sua vida? Ele perdeu tudo. Davi, a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele escreveu o Salmos 11, dizendo: Senhor, até quando me farás passar por isso? Por quê? Porque estava a passar por uma determinada aflição na sua vida.
o próprio apóstolo Paulo, que nós vamos ver mais adiante. Jesus Cristo. Pessoas como Martinho Lutero, João Calvino, que eu já lhes falei aqui, John Bunyan, o escritor desse livro, O Peregrino, que eu vou ler no fim, uma história muito interessante dele aqui. William Cooper, Davi Brainerd. Pessoas que amavam o Senhor, entregaram suas vidas ao Senhor, mas passaram extremas dificuldades. John Bunyan, por causa de recusar-se a pregar o Evangelho, eles disseram para ele: se você parar de pregar o Evangelho, você vai ter uma vida livre. Mas ele disse: não, eu não vou parar de pregar o Evangelho. E por causa disso, ele passou 12 anos na prisão. E foi lá na prisão onde Deus usou ele para escrever esse livro, que vocês deveriam ler. Que cada cristão deveria ler. Depois da Bíblia. Okay? É o livro mais reproduzido depois da Bíblia. William Cooper foi um poeta cristão que sofria de extrema depressão, que quase se suicidava. Muitas vezes queria se suicidar. Mas ele escreveu um hino que diz assim: há uma fonte carmesim que meu Jesus abriu. Um hino excelente. E temos David Brainerd, um jovem de 22 anos, que entregou sua vida para servir como missionário aos índios na América. João Calvino e todos os outros. Essas pessoas sofreram. Por que eu, quando passo por dificuldades, vou empinar a boca? Confia no Senhor, confia no Senhor. Amém? Então, vamos ver também o segundo ponto. Qual é o propósito de Deus nos sofrimentos do cristão? Qual é o propósito de Deus no sofrimento do cristão? Eu vou correr. Não sei quanto tempo me falta. 10 minutos, ok. Eu vou correr, vou saltar algumas coisas e vamos diretamente a 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, versículo 12. E vamos ver o apóstolo Paulo abrir seu coração para nós. Vamos ler. Eu poderia dizer que o primeiro propósito de Deus em todas as coisas, até no nosso sofrimento, é de nos conformar à imagem de Deus. Ele quer que nós sejamos parecidos com Cristo. E ser parecido com Cristo não é só multiplicar pães e peixes na nossa vida. Ser parecido com Cristo é também carregar a nossa cruz. Ele próprio disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Cruz não era bijuteria. Não era embelezar orelhas. Era um instrumento de morte. Então, se você quer seguir a Cristo, saiba que Deus quer conformar-nos à imagem do seu Filho. E o segundo ponto, sobre o propósito de Deus no sofrimento: Deus usa o sofrimento para desenvolver um caráter piedoso em nós. E outra coisa, só queria cautelar um pouco. Se você está a sofrer por causa dos seus pecados ou das suas más escolhas, esse não é o propósito de Deus. Deus pode usar isso sim, mas neste lado do mundo nós temos que saber que vamos sofrer as consequências naturais das nossas más escolhas. Se você namorar um descrente, se você tem um namorado descrente ou uma namorada descrente, você vai sofrer as consequências disso. Vocês vão se casar e no domingo de manhã você vai dizer para ele: amor, vamos para a igreja. Ele, com ressacado, vai dizer: igreja? Deixa-me dormir. Então você vai sofrer as consequências naturais das suas más escolhas. Mas Deus também pode usar essas coisas por seus propósitos eternos. Agora, vamos ao nosso texto-chave, que está em 2 Coríntios 12, versículo 7. Vamos começar com o versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ouviram o que ele disse?
Ouviram? Foi-lhe dado o quê? Um espinho na carne para lhe atormentar. Qual era o propósito disso? Qual era o propósito desse espinho? Para impedir que eu fizesse o quê? Me exaltasse. Paulo foi um dos cristãos muito bem privilegiados que você pode conhecer. Okay? Ele já teve 4 aparições pessoais do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Ele era muito sofredor, com certeza. Por causa do Evangelho, ele sofria muito. Talvez seja por isso que Jesus Cristo apareceu muitas vezes a ele, pessoalmente, para lhe confortar e para lhe encorajar. Ele, por causa dessas muitas revelações, ele poderia dizer para a igreja: eu tenho muitas revelações. Sabe, naquele dia em que nós estávamos a conversar ali, depois quando eu fui para casa, o Senhor apareceu a mim numa conversa. Imagina lá só um teu amigo a dizer isso para você. Sabe, naquele dia, Afonso, que nós estávamos ali a conversar, eu cheguei em casa e o Senhor Jesus apareceu a mim. Como é que ele ia se sentir? Inferior, não é? Ou imagine Paulo e Silas discutindo um assunto. Vamos lá plantar igrejas em Macedônia. Ou vamos lá para o sítio fulano. Depois Timóteo diz: não, é melhor nós ficarmos aqui. Mas depois Paulo diz para Timóteo: Timóteo, quantas vezes Jesus apareceu para você? Então, vamos fazer do meu jeito e não do seu jeito. Então, quando alguém tem privilégios, está privilegiada, é muito fácil fazer o quê? Orgulhar-se. Então, para evitar isso, Deus trouxe o quê na vida de Paulo? Um espinho na carne. Ele trouxe esse sofrimento para manter Paulo humilde. Ok? Então, se nós temos uma voz bonita no grupo coral, que todos vocês têm, se nós ensinamos muito bem na igreja, se meu pai é o líder da congregação, se todos esses privilégios podem fazer com que eu me orgulhe, mas Deus pode me trazer um desemprego. Ou não é verdade? Deus pode me dar a litose. Vocês sabem o que é a litose? Você pode cantar uma voz bonita, mas o seu colega aqui ao lado está: ei, esse irmão. Amém. Né? Então, para nos baixar, para não nos orgulharmos, Deus pode nos dar dificuldades. Ok? Outro ponto, Deus traz dificuldades na nossa vida, Deus usa sofrimentos na nossa vida para nos ensinar a dependermos de Deus. Ouça Paulo, no versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. É normal quando sofremos algum tipo de sofrimento, algum tipo de obstáculo, procurarmos pessoas, né, para nos ajudar. Quando minha esposa e eu tivemos nosso primeiro desentendimento, ela disse para mim: vamos falar com nossos padrinhos. Ok? Desentendimentos vão surgir. Se você é casado, você sabe o que eu estou a dizer. Então ela disse: vamos falar com os nossos... Ela não está aqui. Então, vamos falar com nossos padrinhos. Então, quando Deus nos traz dificuldades, a primeira coisa que Ele quer fazer é que nós nos aproximemos dEle. Ok? Ele diz aqui: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele aproximou-se de Deus 3 vezes por causa daquela situação. Senhor, por favor, retira de mim este espinho. Retira de mim esse problema. Retira de mim esse problema. E todas as 3 vezes Deus disse: minha graça te basta, minha graça te basta, minha graça te basta. Ok? Paulo foi diretamente a Deus. É interessante que Paulo não foi para aquele problema e disse: está amarrado, está amarrado. Ele foi a Jesus, foi a Deus. Ele tomou o rumo que muitas pessoas aqui chamariam de simplicista. Ele dirigiu-se a Deus. E note que ele dirigiu-se a Deus com persistência e especificidade. Muitos de nós, quando estamos a orar, falamos muita coisa e não pedimos nada.
Mas Paulo disse, ele foi específico: tira de mim este espinho. Quando você quer pedir uma esposa, uma namorada a Deus, Deus, sabes, eu sou solteiro, estou a ter 40 anos agora, e depois eu já tenho emprego, Deus. Que tal Deus me... Vá a Deus e diga: Senhor, estou solteiro, eu quero uma esposa. Ok? Chega de rodeios. Sejam poucas as tuas palavras, mas cheio de fervor o teu coração. Então seja persistente. Ele foi quantas vezes? 3 vezes. Nós talvez oramos uma vez: Senhor, eu quero uma esposa. Depois 5 anos já se passam e nunca mais você ora sobre aquilo. Persista. Oração persistente. Ok? 3 vezes Pedro, aliás, o apóstolo pediu: tira de mim este espinho. Ok? Então, quando o sofrimento cruza nosso caminho, e vai mesmo, ok? Nós temos que recorrer a quem? A Deus. Temos que recorrer a Deus. Terceiro ponto. Deus usa o sofrimento para nos mostrar que a sua graça é suficiente. Versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça te basta. Quando Deus traz dificuldades na nossa vida, é para Ele mostrar que nossa dependência é dEle, a graça dEle. Lamentações 3, versículo 19 e 21. Nós sabemos que Jeremias era um dos apóstolos, um dos profetas também muito sofredor. Ele era muito, muito mesmo. Eu vou ler versículo 1. Capítulo 1, Lamentações, capítulo 1. Lamentações está depois de Jeremias, mas estou aqui a dançar. Ok. Lamentações, capítulo 3, queria dizer, versículo 1 diz assim: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara do Senhor. Aflição trazida por quê? Pela vara do Senhor. Ok? Depois ele descreve esse capítulo inteiro, o tipo de sofrimento que ele estava a passar. Mas, o que é que ele se lembrou no versículo 21? Que lhe trouxe conforto, que lhe trouxe esperança. Diz assim no versículo 21. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. O que é que ele se lembra? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Ele lembrou-se do quê? Da graça do Senhor. Então, a graça de Deus é suficiente para nós. E por último, Deus usa sofrimento para manifestar o poder de Deus em nós. O sofrimento do cristão, ou o sofrimento, revela o quê? Revela nossas fraquezas, o fato de que nós ficamos doentes. Por quê? Porque nossa pele, nossa carne é frágil. Nós, em nós próprios, somos fracos. Mas o sofrimento também serve para revelar o poder de Deus. O que é que ele disse? No versículo 9b, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Quando você é fraco, é quando Deus se mostra forte. É quando você deixa o seu CV ao lado, que Deus se mostra forte em Jesus Cristo. Ok? Então, o sofrimento não apenas nos mantém humildes, o sofrimento não apenas nos mantém dependentes de Deus, o sofrimento não apenas nos mostra a suficiência de Deus, mas também o sofrimento nos mostra o poder de Deus. Quando não dependemos da nossa carreira, não dependemos do nosso dinheiro, não dependemos de tudo que nós podemos trazer à festa, é quando Deus mostra o seu poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Note que Paulo começou triste e termina alegre. Ele diz depois: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, o sofrimento revela o poder de Deus na nossa vida. Vou ler um texto para concluir, no Peregrino. Vocês todos já assistiram um filme Peregrino, né? O que acontece?
O peregrino tem o seu fardo nas costas e ele está preocupado, ele quer livrar-se daquele fardo. Então ele chega para um lugar e encontra-se com o evangelista. O evangelista diz para ele: o que é que você deseja? O que é que te inquieta? Ele: eu tenho este fardo, eu quero me livrar desse fardo. Depois ele diz: estás a ver aquela pequena porta ali? Ele diz: não. Estás a ver aquela pequena luz lá no horizonte? Ele diz: sim. Então o evangelista diz para o cristão: siga aquela luz. E você vai chegar naquela porta e depois alguém vai lhe dizer o que você deve fazer. Então ele volta para casa e diz para a esposa e filhos: meus filhos, essa terra vai ser queimada com fogo. Vamos sair daqui para a terra celeste. Os filhos, esposa, dizem: pai, você está crazy. Você deve estar louco. Você está louco, pai. Não, nós vamos ficar com esses bens, essas coisas que estamos a gozar aqui nesse mundo. Então ele sai sozinho. Quando ele sai pela estrada, 2 vizinhos dele, que se chamam Vacilante e Obstinado, vão atrás dele. Vizinho cristão, você está a ficar louco, pá. O que é que se passa? Vais para onde? Ele: eu vou para uma terra muito boa. Eu vou para uma terra onde manam leite e mel. Uma terra que não haverá choro, nem tristeza. Uma terra onde eu vou ter glórias eternas. Ele diz: ah, não, essas coisas não existem. Volta. Volta, obstinado. Aliás, volta, cristão. Depois ele diz: nada disso, eu não vou voltar. Eu já estou com a mão no arado e não vou voltar atrás. Porque o lugar onde vocês habitam, onde eu também habito, é um lugar de muita tristeza, é um lugar de morte, é um lugar cheio de coisas que não prestam. Então eu vou para lá. Ele diz assim: cristão. O cristão diz: busco uma herança incorruptível, sem mácula, imerecível, guardada no céu, onde está bem segura, para ser outorgada na hora certa àqueles que a procuram com diligência. Se desejarem, leiam sobre essas coisas neste livro. O livro que ele trazia era a Bíblia. O obstinado disse: ah, fora com esse livro, você volta agora conosco. O cristão diz: não volto, porque estou com a mão no arado. Eu já falei sobre isso. Depois o obstinado disse: venha então, Vacilante, o outro colega. Vacilante, vamos voltar, deixa lá esse maluco. Voltemos para casa. Existem muitos presunçosos, malucos, que ao levarem um capricho ao extremo, a levarem a sério a Bíblia, pensam que são mais sábios do que 7 homens que podem oferecer bons argumentos. Vacilante respondeu-lhe: não podes injuriá-lo. Se o bom cristão afirma, se o que o bom cristão afirma é verdade, as coisas que ele busca são as melhores do que as nossas, meu coração está inclinado a acompanhá-lo. O obstinado disse: o quê? O número de tolos é ainda maior. Ouça o que eu lhes digo e voltem. Quem sabe para onde os levará o doente mental? Volte, seja sábio. Cristão diz: não, pelo contrário, venha comigo, Vacilante. Existem estas coisas sobre as quais falei e muitas outras glórias também. Se você não me acredita, leia nesse livro. E quanto à verdade do que ele expressa, está completamente confirmada pelo sangue daquele que escreveu. Vacilante disse: bem, vizinho obstinado, começo a tomar uma decisão. Pretendo ir com este homem e lançar a minha sorte com ele. Mas, prezado companheiro, você sabe... Aliás, ele pergunta para o cristão: prezado companheiro, você sabe o caminho? O cristão responde: fui instruído por um homem chamado evangelista a apressar-me a alcançar uma porta estreita que está adiante, onde receberemos conselhos sobre o caminho. O Vacilante disse: então vamos, meu bom vizinho. E juntos saíram. O obstinado voltou para trás. Ele disse: eu volto para casa, não serei companheiro de homens tão fantasticamente iludidos. Agora vi em meu sonho... Depois ele explica. Então o cristão continua dizendo: vizinho Vacilante, como vai? Estou contente porque você veio comigo. E se o próprio obstinado tivesse pelo menos sentido o que eu senti dos poderes e terrores daquele que ainda está invisível, ele não teria levianamente voltado as costas. Vacilante disse: vizinho cristão, visto que apenas somos 2 aqui, conte-me agora em mais detalhe sobre as coisas que nos esperam e como serão desfrutadas no lugar para onde vamos. Cristão: posso melhor concebê-las em minha mente do que falar a respeito
com os lábios. Entretanto, como você quer conhecê-las, vou ler sobre elas neste livro. Vacilante, você acredita mesmo as palavras desse livro que se são verdadeiras? Cristão disse, sim, com certeza, porque a obra daquele porque é obra daquele que não pode mentir. Vacilante, você disse bem, quais são essas coisas prometidas? Depois Cristão diz, há um reino infinito para ser habitado, a vida eterna a nos ser concedida, a fim de que habitemos naquele reino para sempre. Vacilante, ótimo, continue mais, fale mais. Cristão, há coroas de glórias que nos serão dadas e vestes que nos farão brilhar como o sol no firmamento dos céus. Vacilante a escutar, isso é agradável, o que mais? Cristão continua, não haverá mais choro, nem tristeza, porque aquele que é o proprietário daquele lugar limpará todos os nossos olhos de todas as nossas lágrimas. Vacilante, como viveremos ali? Cristão, lá estaremos com os serafins e querubins, criaturas cujo brilho nos deslumbrará. Também encontraremos milhares de pessoas que foram antes de nós. Nenhuma delas pratica o mal. Todas são cheias de amor e santidade, vivendo diante de Deus, aceitas em sua presença eternamente. Enfim, ali veremos os anciãos com coroas de ouros, os salvos de suas harpas de ouro. Veremos homens que pelo mundo foram esquartejados e queimados. Falando dos mártires, foram comidos pelas feras, foram afogados nos mares por causa do amor que tinham para com aquela pérola preciosa que é o Senhor. Todos estarão bem e terão imortalidade como sua vestimenta. Vacilante, o ouvir isso é suficiente para extasiar meu coração, para alegrar meu coração. Mas essas coisas existem mesmo. De que maneira iremos participá-las? Cristão diz, o governador do país já registrou no livro, cuja essência é, se estamos verdadeiramente dispostos a ter estas coisas, ele as concederá de graça. Vacilante, muito bem, companheiro, fico feliz em ouvir essas coisas. Então, vamos nos apressar, vamos andar mais rápido. Cristão, não posso andar rápido. O peso das minhas costas, esses pecados, me fazem caminhar devagar. E de repente, enquanto eles estavam a conversar, vocês se lembram, né? Vacilante e Cristão caíram no pântano do desânimo. Naquela caminhada, eles caíram no pântano do desânimo, num lamaçal de repentino. Eles começaram ali a se revolver. Vacilante olhou para Cristão e disse, vizinho Cristão, onde é que estamos agora? Cristão respondeu, de fato não sei. Diante disso, Vacilante ficou muito furioso com o seu companheiro, ofendido, e disse, esta é a felicidade sobre a qual você estava me falando o tempo todo? Se nos sobrevém tamanha infelicidade logo no início do caminho, o que poderemos esperar no fim dessa viagem? É essa felicidade que você estava a falar? Então, Vacilante fez o quê? Ele tentou nadar, não para o lado mais longe da viagem, mas o lado mais perto da casa. E quando ele saiu do pântano, nem sequer quis ajudar Cristão a sair do lamaçal. Voltou para casa. Então, o que é que nós estamos a aprender com essa história? Que é uma história real. Neste mundo sofreremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus Cristo disse, eu venci o mundo. Nós vamos andar e vamos cair no lamaçal do desânimo. O que é que nós precisamos fazer quando nos levantarmos? Prosseguir para o alvo. Você vai ouvir a próxima mensagem. Prosseguir para o alvo. Olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, estamos gratos por tudo que o Senhor fez e está fazendo.